Olá, meu nome é Suelen, sou professora de português e vou falar sobre os pronomes hoje. Os pronomes são palavras que servem para substituir ou para acompanhar um nome. São peças importantíssimas na constituição da língua. Se não tivesse os pronomes, a gente ia ter que repetir as palavras, porque não teria um recurso para substituir ou para acompanhar. Quando o pronome substitui uma palavra, ele tem um valor de substantivo. Então nós podemos dizer que é um pronome substantivo. Olha essa frase: João é um bom amigo. Eu posso substituir o substantivo João por um pronome, o pronome ele. Ele é um bom amigo. Agora, existem pronomes que acompanham as palavras. Por exemplo, João é um amigo legal. Legal é um adjetivo. Eu poderia dizer, João é meu amigo. Esse meu funciona como um adjetivo acompanhando o substantivo amigo. Quando o pronome substitui, ele é um substantivo. Quando ele acompanha, ele tem um valor de adjetivo. Essa é uma definição bem ampla com relação aos pronomes, a definição de substantivo e adjetivo. Ele tem classificações menores. Os pronomes pessoais têm função, têm valor de substantivo e eles podem ser do caso reto ou do caso oblíquo. Esses pronomes eles servem para representar as pessoas do discurso. Então nós temos três pessoas, a primeira, a segunda e a terceira, e elas podem estar no singular ou no plural. Os pronomes de primeira pessoa do singular são eu, no caso reto, e me, mim, comigo, no caso oblíquo. A segunda pessoa do singular é o tu, e aí nós temos o te, ti, contigo. Na terceira pessoa do singular, ele ou ela, e aí os pronomes oblíquos são o, a, lhe, se, si, consigo. A primeira pessoa do plural é nós, e aí eu tenho nos, conosco. A segunda pessoa do plural é o vós, vos, convosco. E a terceira pessoa do plural, eles ou elas, os, as, lhes, se, si, consigo. Vale lembrar que a segunda pessoa do singular, que é o tu, e a segunda pessoa do plural, que é o vós, praticamente desapareceram da nossa língua. No lugar a gente usa o você e o vocês. Algumas regiões do país continuam usando o tu na segunda pessoa, mas nem sempre fazem a conjugação verbal de segunda pessoa, usando o verbo também na segunda pessoa, né? Então prevalece a terceira pessoa do singular e do plural. O que é importante é que a frase esteja sempre harmoniosa. Então se você optou pela terceira pessoa, todos os pronomes têm que ser de terceira pessoa. Se você vai optar pela segunda, a mesma coisa. Então, se você disser uma frase, você quer que eu te dê o seu livro. Você é terceira pessoa e o te é de segunda pessoa. Na linguagem coloquial não tem problema, mas na língua escrita isso não é legal. É ideal que a frase inteira esteja com a mesma pessoa do discurso sempre. Bom, os pronomes de caso reto, eles têm função de sujeito, eles podem ocupar o lugar do sujeito. E o pronome de caso oblíquo vai ocupar a função do objeto. Então, por que a frase eu vi ela é considerada inadequada? Porque ela é um pronome do caso reto. E aqui ele está na posição de objeto. Se a gente for analisar essa frase, aqui eu tenho o verbo, eu é o sujeito, vi o quê? Ela é um objeto direto. Então o ideal é que use um pronome oblíquo. Eu a vi. Entre mim e ela. Ele está entre mim e ela. Nesse caso aqui, a preposição mostra que isso aqui não é um sujeito, que é um objeto. Então aqui o eu deveria ser substituído por mim. O pronome mim sempre vem depois de uma preposição. Você não pode usar o pronome eu diante de uma preposição. E a frase adequada seria entre mim e ela. Lembrando que isso aqui é muito difícil de aparecer na língua falada. É apropriado para a norma culta, para a língua escrita. Na linguagem coloquial e do dia a dia, essas construções são totalmente comuns e são ditas
eu vi ela, entre eu e ela, aparece na linguagem cotidiana. Na terceira pessoa, nós temos uma diferença entre o uso dos pronomes o, a, lhe e lhes. No caso do pronome o e a, eles têm função de objeto direto, e do lhe e do lhes de objeto indireto. O objeto indireto é aquele que vem precedido por preposição. Então, se a gente for observar essa frase aqui, eu contei uma história para as crianças. Se eu substituir uma história, vai ficar eu a contei para as crianças, porque uma história é o objeto direto. Se eu for substituir o para as crianças, vai ficar eu lhes contei uma história. Existe a possibilidade de substituir os dois. Isso aqui viraria eu lhas contei. Mas é um caso muito raro e aparece em textos mais antigos, não é comum encontrar em textos atuais. Quando for usar o pronome o e o pronome a, tem que tomar cuidado com o verbo. Então, se o verbo termina em M, o pronome vai vir acompanhado da letra N. Então, olharam no ou olharam na. Se o verbo terminar com R, S ou Z, você coloca a letra L mais o pronome. E aí, então, fazer fica fazê-lo. Tem que tomar cuidado para deixar harmonioso. Isso acontece no caso de ínclise, que é quando o pronome fica depois do verbo. Quando ele fica antes do verbo, não tem alteração alguma. Sabendo usar os pronomes adequadamente, o texto fica muito mais elegante, fica mais atraente para a leitura e para a compreensão também. É isso e até a próxima.